Minha honra tá aqui. Só que nenhum dos outros podcasts a gente vai conversar o que a gente conversou, o que a gente vai conversar aqui, né? Discutiu Bitcoin e finanças, né? Isso que eu estudei não existem mais, né? Eu fui aluno de caras da Silent Generation, que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial, que eram adultos na época da Segunda Guerra Mundial, né? Eu não fui aluno de boomers na maior parte, né? A República foi criada, a Escola Prussiana foi criada especificamente para criar servos que estivessem dispostos a avançar sob fogo, não é isso? Pois é. A escola serve pra fazer algo que você não faria nem com seus próprios escravos, botar o cara pra morrer, não é isso? A questão é que, no passado, a gente vivia uma sociedade e as pessoas precisavam que houvesse alguma produção. Hoje a gente vive uma sociedade ociosa, onde a maioria das pessoas são parasitas, tipo, na definição ecológica mesmo no termo, né? Eles não produzem nada, né? A gente não vive mais uma república como existia no passado, né? A gente vive uma democracia mesmo, como era a democracia, a Coreia do Norte e a Alemanha Oriental, né? A maioria das pessoas que votam não contribuem nada, né? Toda a corrupção advém da separação de controle e propriedade. Quando a maioria das pessoas que decidem não tem o skin on the game, não pagaram, é mangue, né? A gente vive numa sociedade degenerada, onde não vale a pena ser honesto, porque as instituições foram tomadas por pessoas que são eleitas por parasitas, né? E o que a gente pode fazer? A gente vai modificar o país pelo voto, a gente vai mudar o mundo, você, a gente vai mudar o mundo, a gente vai mudar a nossa vida e a nossa família. Isso que está no nosso poder. A salvação é coletiva individual, o que nosso mestre ensinou? Você já viu como o macaco mudar uma árvore de lugar? Geralmente quando o cara quer mudar o mundo, ele não resolve não faz nem a cama dele, não resolve nem a vida dele e da família dele. Desde 2018, o mundo inteiro vive um ambiente de juro real negativo. Eu prefiro chamar as coisas pelos nomes reais, pelos nomes do Antigo Testamento, pelos nomes que sempre tiveram. Eu acredito que a verdade é absoluta, né? Que foi a discussão de Marcuse com Heidegger, se é a verdade relativa absoluta. O grande livro do professor Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições, ele descreve o grande problema do século XX, o problema mesmo da humanidade, é o aumento exponencial do Estado, né? É o que a gente está enfrentando agora. Quem guardou reais, quem guardou dólares, quem guardou os coisas no passado vai ser destruído financeiramente, né? A minha mensagem aqui é essa. Quem ignorou a energia elétrica há 200 anos foi destruído. Quem ignorou a internet há 20, 10 anos foi destruído. E agora a família, as pessoas e os países que ignoraram o Bitcoin vão ser destruídos. Real não é dinheiro, real é moeda. O ouro, desde que eu nasci, não é reserva de valor. Alguém que comprou ouro no topo de 1980 estava perdendo dinheiro em dólar nominal, sem correção de CPI em 2007. Quem não tem pelo menos 20% de retorno descontado de risco, de impostos, de todo o trabalho, em real, está perdendo riqueza em nome da senhoriagem, né? Que é a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda. A mineração de Bitcoin é uma atividade altamente competitiva e altamente especializada. Para a mineração valer a pena, a primeira coisa, tudo vale a pena em escala, nesse país ou nesse mundo do juro negativo. Você tem acesso ao dinheiro do BNDES, ao dinheiro do... Primeiro, dinheiro subsidiado. Segundo, energia ociosa. Tem países que pagam para você utilizar energia. Terceiro, equipamentos eletrônicos de alta complexidade são baratos no Brasil, computadores são baratos, importar equipamentos são baratos no Brasil. São três, inclusive semana passada, um cara que foi o quinto maior minerador do mundo, brasileiro, mas nunca teve nenhuma operação no Brasil, Rossel Lopes, não é isso? Perguntaram a Jesus sobre se deviam pagar os impostos, o que ele respondeu? Os fariseus, eles colocaram Jesus na parede e queriam que ele fosse preso, não é isso? E perguntaram a Jesus, é para pagar os impostos da César sim ou não? Qual a cara dessa moeda? Dá César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. De quem é a cara na cédula de real? Quem insistir na modernidade vai se extinguir moralmente, fisicamente, financeiramente, espiritualmente. E quem aceitar a verdade, o caminho à verdade e a vida, vai se multiplicar em vida, em riqueza e espiritualmente, não é isso? Bitcoin é minha urna eletrônica. Eu reduzo o poder do Estado comprando um Bitcoin me endividando em real. A maioria das pessoas, por inércia, ainda acham que existe que imóvel é reserva de valor, que ações são reserva de valor, que existe algum investimento, que existe algum ganho em renda fixa, que as pessoas acreditam que a inflação verdadeira é IPCA, não é isso? Se nossos avós acreditassem que correção de preços era real inflação, nós teríamos o padrão de vida de nossos avós. Você queria não ter celular, não ter quantidade... provavelmente a gente teve mais sapato do que todos os nossos ancestrais juntos, não é isso? Meus avós nasceram em casa sem energia elétrica, meus pais nasceram em casa sem televisão, né? Eu nasci em casa sem computador. Minha filha já teve mais bicicleta do que eu tive em toda a minha vida, né? Com menos de 10 anos, né? Pois é, esse aumento de riqueza que você renuncia e que acabou depois de 71 devido à moeda fiduciária. Se eu puder fazer uma recomendação de leitura, eu recomendo o Bitcoin Red Pill. A gente entra na internet, tem um treinamentozinho completo lá de autocustódia e tudo, minhahonra.net ou bitcoinblackpill.com. E lá, inclusive, tem um livro de graça. Eu recomendo altamente, se você quiser ser soberano sobre o seu dinheiro, fazer o treinamento. Conhece o Universo 25? Essa experiência que a gente explica no livro, você conhece essa experiência do Universo 25? Diversos animais, diversos mamíferos como a gente, para as fêmeas se comportarem como machos, elas nunca mais voltam a se comportar como fêmeas. Elas não entram no cio, se entrarem, não cuidam dos próprios filhos. Inclusive, em certo nível de estresse, os machos que não têm fêmea começam a atacar os machos, começam a proteger as fêmeas. É o que a gente na sociedade está vivendo atualmente. O governo não quer permitir que as nossas famílias sejam fortes. Esse é o passo final de aumento do Estado. Inviabilizar as famílias sólidas e numerosas. Fazer com que o casamento seja uma palhaçada que qualquer um pode desistir sem nem avisar o outro, como aconteceu no BBB. Jesus disse que tem divórcio? O Jesus foi questionado 4 vezes que tinha divórcio. Ele disse: não. Só o que existe é anulação. Você é obrigado a cuidar de seu pai e de sua mãe? Sim. Mesmo que ele não tenha cuidado bem de você? Sim. Escolheu seu pai e sua mãe, seu marido você escolheu. Seu marido é sua própria carne. Seu pai e sua mãe é só 50% de sua carne, não é isso? O homem, inclusive, é obrigado a amar. A mulher não tem a obrigação de amar, a mulher tem a obrigação de obedecer e honrar, não é isso? Primeiro livro da Bíblia. Deus cria o universo, não é isso? Tem Adão, tem Eva, tem a desobediência. Quem desobedeceu foi Adão, não Eva. Deus ordenou ao homem, não à mulher, não coma a árvore na fruta, não é isso? Qual foi o anátema, a consequência da desobediência do homem para a mulher? Isso é muito claro. Os judeus, os muçulmanos, todos eles concordam que o seu prazer será o seu desejo será para o prazer do seu marido que a governará, vai ter sangrar, parir e tal. E para o homem é que o pão vai vir do sol do seu rosto, né? Antigamente, quem queria o pão do sol do rosto dos outros, a gente chamava de vagabundo e ladrão. Agora a gente chama de socialista e comunista, não é isso? Existem pesquisas científicas em diversos países do mundo, em diversas culturas, que você pega um menino e uma menina da mesma idade, com o mesmo peso, e coloca em situações de risco no meio da rua, e a menina é salva entre 5 e 10 vezes mais por minuto.
Isso é comprovado na psicologia. Isso é um fato comprovado. A vida é muito mais fácil para as mulheres. As mulheres são muito mais protegidas. Se você ficar esperando algum retorno em CDB, em Tesouro Direto, provavelmente você nunca vai conseguir ser provedor nem de si mesmo, né? O colapso de fecundidade, a imposição legal da proibição do cara ser homem, a proibição do casamento real bíblico. Nenhuma sociedade nunca existiu por mais de 3 gerações onde houvesse separação sem motivo, separação sem justa causa, o cara que deu causa à separação se sair de boa. As sociedades que dão certo na história da humanidade, isso é, o básico de economia é que o lugar é desenvolvido não é por recursos naturais, é se vale a pena ser honesto ou vagabundo. Hoje, nas relações familiares de homem e mulher no direito civil, vale a pena ser oportunista. E é por isso que a maioria das famílias são desestruturadas. Os filhos não têm pai e mãe presente em casa e eles são vulneráveis em famílias que não são sólidas, não são numerosas e por isso eles dependem cada vez mais do Estado. E a saída disso aqui é isso aqui, ó. O Bitcoin. Esse é o único ativo na história da humanidade que você leva pro caixão sem ninguém te honrar. Você não dá nada a ninguém, nem a governo, nem a advogado, nem a ninguém. Você dá a quem você quiser isso aqui. As características intrínsecas do Bitcoin mudam tudo. O cara vai querer comprar e vender ação índice na nuvem e nenhum juiz pode tomar dele, nenhum controle de capitais pode impedir ele que tire do país. Ele pode negociar 24/7, domingo, sábado, noite de Natal. Ou ele vai querer ficar pagando boleto, FII, corretagem na bolsa bolivariana. Hein? Se você disser que sua filha, que a coisa mais importante do mundo é dinheiro, ela vai conseguir dinheiro. A questão é que isso tem um preço. Se você disser que pra sua filha que o mais importante, que o seu orgulho é ela entrar em Harvard, ela vai entrar. Só que normalmente quem entrar em Harvard vai deixar de entrar no reino dos céus. É isso que eu tenho que dizer, é isso, né? Tipo assim, você não pode querer tudo, né? O Antigo Testamento pedia 10% da sua renda. No Novo Testamento, Jesus quer 100% de sua renda. Jesus quer 100%, ele quer que seja feita a vossa vontade, não a nossa, não é isso? Intergeracionais. Existem ciclos que determinam um colapso civilizacional. Em Roma, na Grécia, em Esparta, nas sociedades que foram colapsadas pelo próprio peso, né? Pelo próprio degeneração delas. Um excesso de direitos femininos, mulheres trabalharem sendo independentes, não precisarem de homens, isso sempre aconteceu. Isso é amplamente documentado na história. As mulheres têm excesso de direitos, a queda de fecundidade, a diluição da moeda, são características comuns em colapsos societais. Isso. A gente não tem como mudar disso, a gente pode mudar em nossa família, não na sociedade. Esses são ciclos inevitáveis, é por isso que eu digo. É melhor ser o macaco que vai mudar de árvore do que tentar arrancar a árvore de lugar, né? Pra mim, o principal artigo de todas as ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano, de um cara chamado Friedrich Hayek. Esse é uma demonstração formal que o intervencionismo, o socialismo, o planejamento central, ele é impossível. Ele só faz piorar as coisas. Jesus já tinha dito isso no Parábola dos Trabalhadores das Vinhas, que você querer interferir em contratos privados de terceiros é uma iniciativa satânica. Eu não tenho autoridade moral de dizer o que é melhor para os outros. Eu não sei quais são as preferências dos outros, eu não tenho como escolher. Eu gostaria de ver no mundo onde cada pessoa fosse livre para destinar o suor do seu trabalho para onde quisesse. O livre-arbítrio não é pra fazer coisas infinitas. Só tem 2 coisas que você pode escolher com o livre-arbítrio: obedecer ou desobedecer, não é isso? Em cima do muro é de quem? Não existe mais produtos de investimento. Não tem nada de VPL positivo, você considerando que a inflação real é a inflação que foi considerada por séculos como aumento da base monetária, e nenhum banco e corretora nesse país, e muito menos imóveis. A educação real é um investimento, a sua saúde é um investimento, uma família sólida e numerosa é um investimento, o seu network, habilidades úteis. E esse presentinho aqui é um estímulo para que você desenvolva as habilidades úteis. Dia 20 é o halving, entre sexta e sábado vai acontecer o halving do Bitcoin. Todas as vezes que isso aconteceu, o Bitcoin dobrou em dólar em menos de 60 dias, né? O passado não garante o futuro, mas é um momento de se comemorar, né? Se você já foi no Egito, no Vale dos Reis lá tem escrito que houve um acordo e que 4 partes gramas de prata pagavam 1 de ouro. No Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, tem registro de 6 partes de prata. No Novo Testamento tem registro de 8. Na época pré-medieval era 12. Nos sistemas metálicos era de 16 a 18. Quantas gramas hoje de prata? Bota aí, Magnata. Bota aí. Shag, não é isso? No gráfico. Bota aí pra você ver quanto é que é. A última vez que eu vi era 80, 90, mas já chegou a 140 gramas de prata pra comprar 1 de ouro. Prata perdeu do ouro em todos os séculos. Isso amplamente registrado. Há 20 anos atrás, a platina valia o triplo do ouro. Hoje vale menos da metade. Por quê? Porque essas coisas acontecem sistematicamente. É a escassez. O Bitcoin é menos escasso do que o ouro. Menos escasso que o ouro. E na semana que vem ele vai ter mais do que o dobro da escassez do ouro. Mais importante do que comprar Bitcoin é estudar Bitcoin. Eu estou lhe oferecendo meu livro de graça. Eu estou lhe oferecendo tutoriais grátis. Inclusive, tem um monte de Renato falso aí, como é Renato Urubu do Pix, Urubu do Bitcoin. Meus perfis verdadeiros é @R38TAO. É mais importante você estudar qualquer coisa na vida que você se meter sem estudar, você vai tomar pau. Vai ter prejuízo. Se você tentar mexer com energia elétrica sem estudar, você vai morrer, não é isso? Como é que você faz o valuation de um ativo? Se for puramente pela escassez, nunca existirá menos de 23 quilos de ouro para cada Bitcoin. Quando vier o Drex, o Pix, eles vão permitir. Alguém vai usar Pix e Drex pra comprar escama de cocaína? Você receberia 6 milhões de reais no Pix de jogo do bicho? Eu repito o que eu falei antes. Dentro de 10 anos, a maioria das ações, a maioria dos índices, a maioria do ouro, eles vão ser hipercolaterais do Bitcoin. E nenhum juiz vai poder tomar isso, e nenhum governo vai poder impor o controle de capitais sobre isso. Hoje, mais de 20% da população de Portugal é de estrangeiros. Lá em Dubai, mais de 70%, não é isso? É, mais de 70%, Pois é. bastante. Quem tiver Bitcoin vai pra onde quiser. Quem não tiver, vai ter que se encostar onde puder e mandarem, não é isso? Real não é dinheiro. Se é dinheiro no critério aristotélico de dinheiro, que tem 2.500 anos, ele tem que ser reserva de valor. Quem guardou real há 10 ou 20 ou 30 anos atrás tem mais ou menos real, tem mais ou menos riqueza hoje. O governo americano declarou guerra às drogas na década de 70. Quem ganhou as drogas ou o governo? As drogas. É mais fácil reprimir droga ou Bitcoin. É mais importante tirar seu dinheiro desse país do que você sair fisicamente. Até quem tem renda em moeda forte vive mal na Argentina hoje, em todos os aspectos, quem tem renda em moeda forte, um país que colapsou a moeda, vive maravilhosamente bem. Se você não está cometendo crimes, o Brasil vai ser um lugar maravilhoso. Inclusive, eu acredito que nos próximos 20 a 30 anos, o crime no Brasil vai despencar por causa da questão demográfica. Hoje, o país mais velho das Américas é Cuba, dentro de 25 a 30 anos será o Brasil. Porque o Brasil tem a menor fecundidade das Américas, exceto o Canadá, que tem uma migração brutal que a gente não tem, não é isso? Pois é. Quem frequenta a delegacia e cadeia sabe que a maioria das vítimas e partes são adolescentes e adultos jovens. Na hora que esse score começa a diminuir 10, 15% ao ano, começa a diminuir 10, 15% ao ano da criminalidade. O vagabundo, especialmente violento, tem uma expectativa de vida alta, vai voltar a ser como era antes do Plano Real. O PT foi contra o Plano Real desde o início. Eles acabaram com o Plano Real no 1º de janeiro desse ano. Acabou a austeridade, acabou o tripé macroeconômico, acabou o Plano Real.
A política eu resumo em uma palavra, é reciprocidade. Se você me tratar do jeito que eu te trato, normalmente as pessoas vão conseguir cooperar. Inclusive, essa é a regra do inimigo, né? Até a regra da guerra é você tratar o cara como ele te trata, né? É, como a história do bom ladrão, né? Que o bom ladrão teve com Jesus uma palavra e Jesus deu a eternidade junto dele, né? A saída agora, não tem mais saída política nesse país. A única que você não quer, você não concorda com esse regime que tá aí agora, esse país é deles. Você não concorda com esse regime que tá aí agora, compre Bitcoin. Se você compra ações, se você compra tesouro direto, se você compra um imóvel que paga IPTU, você tá financiando isso aí, você é comparsa de tudo que esse governo fizer. Colocando dinheiro num lugar que rende menos que o aumento da base monetária, você está perdendo riqueza pra pegar o dinheiro de sua família e dar a ditaduras que muitas pessoas consideram assassinas e satânicas, não é isso? Você quer que o Estado seja maior ou menor? O Estado só vai reduzir na hora que você parar de contribuir financeiramente com ele. E isso é o Bitcoin. O Bitcoin é a minha urna eletrônica. A chance de eu e você chegar na urna ali e nosso voto ser decisivo é menor do que ganhar na Mega Sena, não é isso? Agora, cada centavo que você aplica tem uma consequência real. O seu voto real que você faz com o seu dinheiro. Minha carreira acadêmica foi nessa área de direito comercial. O que eu me perguntava era o seguinte: como é que existe uma pessoa que tem uma empresa aberta? É uma pessoa que tem influência política. É melhor pra ele obter dinheiro subsidiado ou conseguir dinheiro de terceiros subsidiado. E por que ele abriria capital? Benefício privado de controle, né? Ou seja, expropriar os otários, né? Esse é o único motivo racional de existir mercado aberto, onde existe dinheiro subsidiado abundante. Existe dinheiro subsidiado abundante nesse país. Além disso, nunca existiu na história da humanidade, né? Bolsa sustentável em lugar que não tem legalidade. A regra no Brasil é legalidade, é legalidade. Quantas décadas na história do Brasil a bolsa, o índice médio, o Bovespa, deu porrada em renda fixa? Pois é. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, é Substack do 38. Tem vários textos mais aprofundados sobre isso, que mostra que a bolsa sempre tomou pau, nunca houve bolsa em lugar que não tem legalidade, nunca houve bolsa sustentável em um mercado imobiliário onde tem juros subsidiado, e desde 2018 não existe investimento em nenhum sistema convencional e regulado por governo nesse mundo. A aplicação da lei é a regra ou exceção nesse país. A maioria das pessoas que matam vão presas, a maioria das pessoas que roubam vão presas, a maioria dos atos públicos e privados, eles são legais ou ilegais. Pois é. O Brasil não é um país capitalista, nunca foi. O que existe nesse país é o que o crony capitalism, né? Que o Roberto Campos, originário, dizia que é cronismo. Esse país, as regras, para existir capitalismo tem que ter legalidade. A regra é legalidade e a legalidade nesse país. Para o mundo, eles geram alguma riqueza. A questão é que as empresas deles só existem por causa do juro negativo. Se a gente vivesse em um sistema normal, que as pessoas pudessem ter retornos normais de investimento, tivesse yield com atividades que existiam no passado, essas empresas nunca existiriam. A Amazon funcionou sem ter lucro, tipo, 10 anos, com um monte de contrato de governo. O conselho da administração da Amazon era um monte de general, um monte de burocrata. Essas empresas só existem devido a subsídios, que são misinvestment, né? E que são coisas absurdas, que é dinheiro de governo. Tabelamento de preço, como na época de Sarney, ele destrói riqueza ou constrói riqueza? Qual o preço ideal do pão? É alto ou baixo? Não sei, é o que o mercado disser, né? Quem define a Selic nesse país é o mercado ou é uma canetada de um burocrata? E aí, na hora que o pai Lula derrubar o juro, vai acontecer o quê com o dólar? Quem confiou no político na história da humanidade, se deu bem ou mal? Eu, inclusive, acredito, sinceramente, que os judeus tiveram um desempenho financeiro, em média, superior à maioria dos lugares onde eles moraram, não pelo QI, não por eles serem judeus, nada de aliança com Deus, pelo ceticismo. O judeu confiava no governo. Você vê os caras que fugiram da Segunda Guerra Mundial, o cara chegava com a mão na frente e outra atrás nos Estados Unidos, em 10, 20 anos era mais rico do que estava antes, né? A riqueza depende mais da liberdade das instituições do que dos agentes, né? Há 100 anos, 200 anos atrás, a maioria das pessoas nunca tocava em ouro na vida, não é isso? Elas nunca tocaram em ouro na vida. Hoje em dia que o ouro foi denominalizado, que as pessoas podem tocar em ouro. A maioria das pessoas não era escravo, né? Uns merdas, uns bastardos, que nem tocavam em ouro na vida. A maioria das pessoas tocava em prata, que era o que circulava mais, né? Lei de Gresham, né? Tocava em trocos de cobre aqui nas colônias, né? É isso. A maioria das pessoas, elas são devedoras ou poupadoras líquidas. Inclusive, o Bitcoin muda isso. Pois várias pessoas que deixaram de fumar e beber por causa do Bitcoin. Porque quando não vale a pena acumular, o cara vai ter um comportamento degenerado. E quando vale a pena ter um comportamento decente, muito mais pessoas vão ter comportamento decente. A regra da natureza é a mesma no mercado. A liberdade mediada pela eficiência. Se há algo que eu gostaria de ter explicado ao Igor e eu não consegui explicar, é que até as bactérias seguem motivações. O comportamento dominante vai ser o comportamento da maioria. Vale a pena ser honesto ou vagabundo nesse país? Vale a pena pagar fiéis? Bolsonaro não perdoou 90% do fiéis? Lula não perdoou 90% do fiéis? Vale a pena pagar fiéis? Vale a pena ser caloteiro nesse país? Alguém vai preso porque não pagou? Vai renegociar e pagar um quinto depois de 10 anos, não é isso? Se não prescrever, não paga nada. Vale a pena ser honesto nesse país? Vale a pena investir, colocar qualquer riqueza em um lugar onde vale a pena ser vagabundo? Só se for desonestamente, né? Eles vão ser destruídos financeira, física e espiritualmente se não aceitarem o Bitcoin. Eles vão financiar um regime que eu considero muitas pessoas satânicos. Vai financiar aborto e castração de criança e vai pagar por isso, nesse mundo e no outro. Me ouviu agora e não pesquisar, ele é culpado, já não pode alegar. Como é que a Igreja Católica alega? Como é inexcusável, ignorância inexcusável. A inteligência é a capacidade de resolver problemas. É isso, é uma capacidade bruta. Como força bruta não ganha uma luta, né? Uma força bruta de uma pessoa que não sabe habilidade não ganha luta, não é isso? E a sabedoria é medida pela capacidade dessa pessoa de usar essa inteligência de maneira útil. E é isso. Na Bíblia, a pena é maior de falsa acusação de estupro do que de estupro, não é isso? Se você ficar trocando a fralda do seu filho pra sempre, ele nunca vai aprender a usar a privada, né? Se você ficar dando comidinha na boca, ele nunca vai aprender a usar o mulher. É isso. Por que eu vou dizer que o Estado tem que se meter numa coisa que liberando as armas as pessoas resolvem? Porque eu quero que o macho dessa mulher, o provedor e protetor dela, seja o governo, pra que a família não tenha poder nenhum, que seja impossível o cara ser homem, que se ele levar a voz, ele vai preso. Isso. E não é que pra proibir, criminalizar o verdadeiro casamento bíblico. O objetivo do Maria da Penha é engenharia social de destruição de famílias. E é por isso que a fecundidade no Brasil é a menor de todas as Américas, exceto no Canadá. A coisa mais valiosa que existe no mundo são as pessoas. Pra Deus, a alma de uma pessoa vale mais do que todos os animais, todo o ouro, toda a terra que existe nesse planeta, não é isso? Não existe valor, inclusive, fora de pessoas. O valor não é objetivo. O valor é sempre subjetivo, não é isso? Uma ilha que ninguém nunca pisou não vale nada, não é isso? Que ninguém sabe que existe, ela não vale nada, ela não tem como gerar nenhum valor, porque nenhuma pessoa atribuiu valor a esse negócio. Beleza? Pronto.
E é isso. As mulheres produzem as coisas mais valiosas do mundo, mas nos primeiros 15 anos de fecundidade delas, né? Isso depois vai as famílias que colocam na cabeça das filhas que a prioridade delas tem que ser ganhar dinheiro, estudar e ser independente. Em regra, isso vai destruir a família. Porque a mulher vai ter muito menos filhos na hora que ela for independente já era. E ela se avalia como homem feito que as famílias são desestruturadas. Porque adolescentes mentais, pessoas que não são capazes, hoje no Brasil, são livres pra fazer sexo na hora que quiser. A lei brasileira permite que a menina de 14, 15, 16 anos abra as pernas pra quem quiser. Isso não é uma coisa normal e eu acho que vai ser criminalizado nos próximos anos. Isso não se soluciona aumentando a proteção da mulher. Isso aumenta centenas de vezes mais dando proteção à mulher, que aumenta a responsabilidade dela de abrir as pernas pra qualquer pessoa sem a concordância da família. Se a Constituição diz que a propriedade real bíblica não existe, e a propriedade é a opinião de um político, mas você vai investir num lugar desse e dizer que é capitalismo, bicho? É a última coisa assim, tipo assim, o conceito de propriedade, a definição e o limite da propriedade são a vontade de um político. Como é que um negócio desse é capitalismo? Capitalismo é um sistema de mercado, as pessoas são livres pra fazer o que quiser com a riqueza delas, não é isso? Nada é seu. Seu sangue não é seu. Você tem liberdade de vender seu sangue e seus óvulos nesse país? A minha gala não é minha. Isso é capitalismo. Nem meu corpo não me pertence. Hein? E por que o governo não quer que eu venda a minha gala, meu sangue? Pra ele poder politicamente distribuir isso aos amigos dele, não é isso ou não? Nunca vi uma mulher que tem um irmão, um pai PM com fama de assassino apanhar. Nunca vi, você já viu? Mas... Eu vou dizer à minha filha que, estatisticamente, cada homem que toca nela, a chance dela ser uma boa mãe e boa esposa, segundo todos os dados científicos, cai a metade. E que se ela quiser ser feliz e não depender de homem, dependa do pai dela, que vai botar o dote e vai fazer um multisig pra fechar o cara que ela quiser casar. É isso que eu vou dizer a ela. Minha filha não dependa do marido pra que ela saiba que eu sou o porto seguro dela e quando eu morrer os irmãos dela, não é isso? E mais pessoas vão ter pais que não são bons, quanto mais leis feministas houverem, desestruturam as famílias, que reduzem o valor dos homens e o estímulo do homem de ser um bom pai. Isso. Cada vez vai ter menos famílias estruturadas quando as pessoas acharem normal que a mulher puder dizer, quando eu sou sua voz eu fico seca e pra poder ir embora e ainda levar algum dinheiro do casamento, não é isso? A possibilidade do ouro deixar de ser reserva de valor, ela é muito maior em relação a outros elementos da tabela periódica do que o Bitcoin ser substituído por qualquer outra criptomoeda. Porque o Bitcoin, ele não é uma plataforma, ele é um protocolo. E o protocolo pode adicionar qualquer outra coisa que seja inventada por qualquer moeda. E o Bitcoin, além de ter o First Mover Advantage, né, a vantagem de ser o primeiro, ele tem a vantagem da concepção sem pecado. Toda corrupção advém da onde? Da separação do controle de propriedade, não é isso? E o Bitcoin não tem dono. Quem tem dono é corrompível. O Bitcoin é incorrompível porque ele não tem dono, ele foi concebido sem pecado com Jesus, não é isso? Hoje em dia, a educação real é oposta à instrução formal. O maior empreendedor e inventor da história americana saiu da escola no primeiro mês, não é isso? Bilionários, a maioria dos bilionários não fizeram faculdade. Os grandes self-made billionaires não fizeram faculdade, né? Sim. O Amancio Ortega, esses caras todos saíram do Zuckerberg e saíram da faculdade, né? Os self-made billionaires, a escola oficial, a instituição formal foi criada para criar funcionários e submissos. O governo quer que seu filho, que o filho do eleitor dele, seja rico, independente, inteligente, ou que ele seja pobre, imbecilizado, independente. Quem controla a educação nesse país? O governo, as famílias. Dinheiro na mão. Quem paga manda, não é isso? Protesto eficaz. É o desinvestimento. É Bitcoin autocustódia. O resto é colaborar com o regime. Para ouro não é investimento. Inclusive, se você comprou ouro em 94, que a grama era R$10, 10, R$11, e vender agora 400, você tem que pagar imposto, você imediatamente não consegue comprar o ouro que você tinha na véspera, não é isso? Na verdade, você pagou imposto sobre sua perda. Porque isso não cobriu nem a correção monetária, não é isso? O cara vai investir no sistema convencional, não achando que tá financiando coisas desonestas, né? Confiar em pessoas, você tem que confiar em instituições e motivações. Foi o que eu falei. As pessoas seguem motivações. Os países desenvolvidos são aqueles que têm as motivações para as pessoas serem honestas. Você não deve confiar em pessoas, você deve confiar em motivações. E as bactérias são maximizadores de satisfação. Isso é um pressuposto básico da economia. As pessoas vão maximizar suas satisfações. A teoria do contrato, tem teoria do agente, não é isso? O contrato perfeito é Jensen e Klein, não é isso? É o contrato imperfeito e o agente imperfeito. Isso tudo tem no livro, tem tudo isso no Bitcoin Red Pill, explicando a teoria da agência, quais são os critérios para você confiar na pessoa, quais são as motivações da pessoa, tudo isso. Consequências sociais do Bitcoin no casamento, na criação de filho, na sucessão, e em que país as pessoas vão morar. Porque, inclusive, a tendência no futuro é que o Bitcoin seja criminalizado nos países bolivarianos, né? Aconteceu, inclusive, na Nigéria esse ano, do país imprimir 40% a 50% mais de moeda, dizer que a inflação foi culpa dos bitcoiners e pedir denúncia para sair prendendo todo mundo que comprou Bitcoin e não contribuiu com a sociedade. Eu acredito, inclusive, que os bitcoiners vão ser mais perseguidos nos próximos 20 a 30 anos do que os judeus jamais foram. E não tinha, na época da Segunda Guerra lá, não tinha reconhecimento facial e nem localização o tempo inteiro. Algumas pessoas vão sair e outras pessoas vão tirar o dinheiro do país, vão para lugares mais livres. E as pessoas que insistirem em confiar em governo, elas vão ser destruídas como todas que confiaram em governo na história da humanidade, não é isso que aconteceu? O judeu otimista se deu muito bem na Alemanha na década de 30, o judeu patriota, o judeu pessimista que se deu bem. Pois é. Sei lá, o maronita lá, o cristão maronita do Vale do Becá, que foi patriota e otimista lá, ele se deu bem, tá agora lá com Hezbollah, com tudo, tá muito bem lá pra ele. Isso quem sobreviveu foi quem não confiou e fugiu, não é isso? E essa é a regra na história da humanidade, né? Quem não confia no governo e foge é aquele que, em regra, sobrevive, né? O do mel, o mascote, o símbolo, o animal símbolo do Bitcoin é o Honey Badger. Tem um videozinho de 5 minutos, Honey Badger Don't Care, na internet, que demonstra como é um animal inteligente, é um animal escorregadio, é um animal que ele é parente ele tem uma habilidade parecida com o skunk, né? Que solta fedor, inclusive. Tem várias cenas interessantes, né? Ele é mordido por uma naja, ele come a naja, mata a naja e depois desmaia. Ele é picado por 1 milhão de abelhas, ele passa mal e depois ele acorda e vai lá e come o mel das abelhas. Ele tem cenas dele sendo atacado por diversos leões, ele machuca um monte de leão até ele se desistir. Então, ele não é um animal lento, só que ele é um animal resiliente, é um animal escorregadio. É difícil agarrar ele, é difícil. É um animal que abre maçaneta, que usa ferramentas e tal. Cada pessoa tem a sua preferência temporal, aversão a risco e tem suas próprias necessidades. Tem gente que tem que sustentar filho, mãe, pai, doente. Cada pessoa tem suas necessidades. Fazer uma proporção de necessidades é a própria pessoa. Por exemplo, vale a pena alavancar em Bitcoin? Depende. Não tem aquela conta que o pessoal faz de sua idade menos 100, da sua exposição de renda variável, né? Que uma pessoa de 100 anos não teria expectativa de vida zero, né? Seria zero exposição à bolsa. A pessoa de 10 anos seria 90. Não tem proporções como essa. São regras simplificatórias, mas não são verdades absolutas.
e tem uma chance de se endividar de maneira muito barata. Como a gente estava conversando, cara, os pais quererem financiar as casas deles pros filhos pra não pagar imposto de morte, pra não pagar advogado. Isso é uma estratégia que já diminui um monte de gasto, um monte de aborrecimento, um monte de briga sucessória e pode fazer os velhos terem uma velhice como eles nunca sonharam. E uma pessoa normal e honesta conseguir um dinheiro subsidiado em volume relevante é financiamento imobiliário, né? Eu devo 370 mil reais ao sistema bancário. Eu devo 370 mil reais. Eu pago um custo médio de 1,38. Minha mãe tava com câncer. Tava terminal no ano passado. E o Bitcoin tava 80 mil reais. Vale a pena vender Bitcoin pra gastar com minha mãe? Ou era melhor pegar um consignado? Eu pego um consignado, eu me endivido. Eu abri dívida bancária a um custo médio de 1,38. Tá caro? Quer não alavancar Bitcoin no consignado? Eu multipliquei a riqueza em quantas vezes? Em um ano, eu aumentei a riqueza em quantas vezes? É isso. E é isso porque é um custo caro. Se o cara fizer um financiamento imobiliário, ele vai pagar metade do que eu pago, não é isso? E um volume 10 vezes maior, né? Muitas vezes, né? E dívida não significa que você tá perdendo riqueza. Você pode enriquecer se endividando. A dívida desses caras que você comentou, de cara da Amazon, do cara da Tesla, são dívidas brutais, são dívidas trilionárias, não é isso? Mas são dívidas muito baratas. O caso clássico, o Michael Saylor teve que semana passada, não é isso? No evento do Itaú. O Michael Saylor alavancou brutalmente Bitcoin com títulos de 1, 2, 3% ao ano em dólar. Tá ruim pra ele? Título de 10 anos. Ele vai pagar 2, 3, pelo amor de Deus, maravilhoso, um mega shed, né? E aí, vale a pena pagar? E o IPTU nessa cidade aqui tem refis a cada 3, 4 anos você paga sem juros? Tem refis aqui nessa cidade ou não tem PPI? Na minha cidade, a cada 5, 3, 4 anos tem refis e você paga tudo sem juros. Quem paga o IPTU em dia é otário, não é isso? Abestalhado que tá financiando a prefeitura, enquanto o outro vai pagar metade em termos reais. Pode dever e cumprir a sua dívida, você pode dever e descumprir. Aí default, aí dá calote, não é isso? Dá calote, você quer dizer? O governo aí trancar minha conta bancária, mandar bloquear tudo, eu não vou ter como pagar, não é isso ou não? Se eles continuarem, se vier um juiz aí mandar bloquear minhas contas bancárias, eu não vou ter como pagar, não é isso ou não? Aí não é minha. E você quiser exercer sua honestidade onde vale a pena ser vagabundo, você vai ser exterminado financeiramente e fisicamente. Se você quiser ser honesto, se você quiser exercer sua honestidade, você tem que buscar um lugar onde vale a pena ser honesto. É melhor você escolher outro lugar pra viver. A mente aqui e viver feliz. Agora você não tem como brincar de fingir que tem algum investimento aqui e honesto que você vai ter algum retorno no investimento. A pessoa não pode encarar um negócio desse como uma coisa séria, né? Você não pode encarar a bolsa e essas coisas como investimento, né? Pelo amor de Deus, né? Uma moeda que desvaloriza quase 10% ao ano em dólar, que é uma desgraça, que triplicou a quantidade de dólares em menos de 6 anos, pelo amor de Deus, né? Então, não tem investimento nenhum aqui. E se você insistir, ficar empreendendo honestamente onde vale a pena ser vagabundo, a tendência é que você seja exterminado. Você tem que avaliar as motivações. Isso é a teoria dos jogos. Economia comportamental, não é isso? Não, eu sou um servidor público. Tem pessoas que servem Estado fazendo aborto, fazendo tratamento transexual infantil, coisas que eu considero altamente satânicas. Mas tem muita gente que diz que como a gente não viu ontem lá, o cara dizendo que Jesus ser espalhado no Japão e pelo mundo é uma merda. Você não viu ele dizendo isso? Cada pessoa tem sua opinião, né? Cada um tem seus valores, né? Pra mim, a coisa mais valiosa que o português pôde dar pra humanidade foi, inclusive, salvar a Índia dos muçulmanos, salvar a Etiópia dos muçulmanos, levar Jesus a esses lugares. O valor disso é incomensurável. A ordem dada a Dom Afonso Henriques foi cumprida durante 700 anos. Eu acho que isso foi um milagre maravilhoso. Tem gente que acha que é uma merda, não é isso? Que aborto é maravilhoso. Não tem gente que acha que ter filho é uma desgraça, que tem que abortar. Eu acredito que o primeiro fator para a epidemia de doença mental é a destruturação das famílias. O número de parentes e o número de amigos íntimos tem caído a metade a cada 10 a 15 anos. E esse é um fator histórico de doença mental. Existem outros fatores. O segundo fator mais importante é a impossibilidade legal de você manter uma família e você ter domínio sobre seus filhos. Na hora que não vale mais a pena para o homem estruturar a família e dar direitos excessivos às mulheres, historicamente, inclusive tem escrito lá na Segunda Guerra do Peloponeso, que as mulheres podiam dar quem quisesse e o marido não podiam sequer reclamar. É exatamente o que a gente vive hoje. Se o homem chegar em casa e a esposa estiver dando outro cara e der um tapa, um grito, ele comete crime e ela não é isso? Adultério é crime nesse país? E dá na cama do cara e o cara não pode nem dar um grito. É esse o estado de coisas que a gente vive. É por isso que a sua comunidade tá colapsando, não é isso? Comportamentos dominantes. Esses são os comportamentos que valem a pena. Isso. Porque a lei feminista faz com que esses sejam comportamentos que valem a pena. Eles se tornam dominantes. Existem, inclusive, ciclos intergeracionais. Existem gerações que é tabu é sexo. Não se falava em sexo, só de morte no passado. Agora a morte, o tabu é se falar de morte e só se fala de sexo, não é isso? A maioria das pessoas que ganharam na loteria terminaram piores do que se não tivessem ganho. O dinheiro potencializa o que você é. Só que a maioria das pessoas que tem dinheiro e não tem educação pra lidar com esse dinheiro, elas se dão muito mal. Muito obrigado. Nosso mestre nos ordenou, a última ordem dele, pregar toda criatura, não é isso? Isso.